Uhum. Bom, é importante a gente partir da definição, a gente pensa em ciência sempre, né? A gente está falando do quê? Então, se a gente pensa em hobby, a gente está falando, a princípio, de algum tipo de atividade, mas isso abre um leque gigantesco do que é atividade, tá? Então, às vezes, ver uma série pode ser uma atividade, correr pode ser uma atividade. Então, hobby, ela vai pegar dimensões que podem ser mais físicas, mais orgânicas, então um esporte pode virar um hobby. Colecionar coisas pode virar um hobby. Ouvir música pode ser um hobby. Podcast, tudo. E o ócio tem a ver um pouco mais, embora possam ter pontos de contato aí, com esse movimento de se colocar um pouco, dar um passo atrás e ter um tempo realmente para se propor a não fazer nada. Tu tá pensando em arte marcial, né, no Japão? Eu não sei se é verdade, mas tem aquela história de que Musashi tirava um dia por ano para não acho que era por ano, se não me engano, para não fazer absolutamente nada. Nada. Ele ficava lá na varanda, sei lá o que o Musashi fazia da vida. É um espadachim bastante famoso, né? O samurai mais famoso, enfim. Então tem esse tempo que é necessário para você se conectar consigo mesmo, estar com a mente ali um pouco mais solta mesmo. Enquanto que o hobby, muitas vezes, ele pode ter esse lado exigente, fisicamente ou mentalmente. Por exemplo, no meu caso, o xadrez. Exige muito. Nossa, muito, muito, muito. Teve um exemplo que eu sempre gosto de dar, final do Campeonato Mundial de Xadrez, não sei se as pessoas sabem como é que funciona, são uma série de partidas entre um candidato e o atual campeão mundial. No início da década de 80, a disputa teve que ser suspensa entre dois caras, o Karpov e o Kasparov, porque já estava fazendo mal. Eles estavam há um mês jogando partidas de 7, 8 horas, quase todos os dias, e não conseguia sair do empate, e o Karpov perdeu vários quilos, então tiveram que suspender por razões médicas. Então, é uma coisa que a princípio pode ser um hobby, ali no caso deles não era, né? Era um trabalho, uma competição. Mas uma coisa que pode ser um hobby e faz um esforço muito grande. Eu não me sinto no ócio quando eu tô jogando xadrez. Sabe? Eu preciso dar um passo atrás, tem dia que eu fico no sofá olhando pro teto. E aí eu começo a devagar, às vezes vem umas ideias de pesquisa, falo, nossa, eu podia escrever um artigo sobre isso e tal. Então tem benefícios compartilhados entre o ócio e o hobby, né? Por exemplo, o bem-estar, a saúde, você se sentir um pouco mais introspectivo e conectado consigo mesmo, ao mesmo tempo que um tem um pé um pouco mais para uma atividade, enquanto o outro tem um pé mais para deixar esse vazio de uma espécie de... Inatividade é uma palavra ruim, porque ela soa um pouco... tem um juízo de valor em cima, né? Parece que você não está fazendo nada, no sentido ruim também. Mas é não fazer nada que pode ser construtivo, porque você, na verdade, está recuperando-se de cansaço mental, você está desestressando. Então é uma espécie de atividade mais relaxada, vamos dizer assim. Eu E a acho que de uma brincadeira? maneira simples o que a gente pode pensar é que atualmente a gente tem 5 cenários diferentes que podem fazer parte da vida de qualquer pessoa no mundo contemporâneo. Então a gente tem a questão da família e dos relacionamentos, nós temos a questão do trabalho e dos estudos, poderíamos classificar assim, da saúde financeira, que toma um papel importante na vida de qualquer pessoa, sobretudo quando a gente fala de autonomia, da saúde física, cada vez estamos vivendo mais, então até esse tema é uma preocupação. Afinal de contas, a gente já falava, né? Brincadeira de criança é coisa séria e brincadeira de adulto também. E um outro aspecto, o quinto aspecto, seria o lazer. Então, acho que tudo que a gente jogar aí dentro, que não tem relação direta com o sustento, necessariamente com o buscar a saúde física, a saúde financeira, relacionamentos de uma maneira secundária, a gente pode encarar como sendo lazer. E dependendo da atividade, ela vai te levar para um caminho muito diferente. Geralmente, existe uma questão de pertencimento. Então, por exemplo, a pessoa começa a se envolver com aeromodelismo. Eu tenho amigos que adoram isso. Então, a pessoa começa a entrar no universo do tipo, olha, eu nunca pensei que eu fosse gostar de engenharia. E a pessoa volta para trás e começa a entender um pouco sobre isso. E quando vai ver, cria uma nova rede de amigos. Todo sábado está no interior, em algum lugar, colocando avião para plainar, enfim, é uma vivência totalmente diferente do exemplo que eu dei de judô, ou de uma pessoa que adora ler, e olha só, o hábito de ler um livro já pode ser encarado, né, como também um hobby, desde que não seja para fins profissionais.